Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, chovendo lá fora, chuva de bênçãos aqui dentro. Que o Shalom de Deus inunde a sua vida em todas as áreas, enquanto você medita na palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz para salvar, santificar aqueles que creem, misturando essa palavra com oração e com o desejo de praticá-la. Amados queridos irmãos, semana de crescimento, de santificação progressiva para a glória do Senhor. Estamos nessa série de áudios diários, DNA de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Jeremias capítulo 32, versículo 40. Aqui é anunciado a nova aliança lá na antiga aliança. É Deus profetizando que haveria uma nova aliança e as características dela. Acompanhe comigo se você puder, abra sua Bíblia junto comigo. É um texto que vale a pena você lembrar sempre e meditar. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então uma aliança bilateral? Com certeza. Deus dizendo que do lado dele, ele nunca deixaria de abençoar o tempo todo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma contínua presença, nunca te deixarei, jamais te desampararei. De um lado, um Deus cheio de compaixão, 24 horas, 7 dias por semana. E do outro lado, a capacidade de temer a Deus e nunca se afastar dele. Meu Deus! A lei estava enferma pela carne. Então o elo fraco é que havia promessas para quem obedecesse, mas por causa da queda de Adão e Eva, o homem estava sempre desobedecendo e tendo que fazer sacrifícios anuais. No entanto, agora, até o pastor Eclave pegou uns domingos atrás, a vida cristã não é ficar pedindo perdão e desobedecendo, mas sim andando firme, sem cair, fazendo a vontade de Deus e honrando Ele com renúncia. Se Ele nos deu uma nova natureza, que pode obedecer, que consegue obedecer, meus irmãos, precisamos meditar nisso. A vida cristã não é viver de desculpas e de pecados desnecessários. Sabe, deixe-me dizer uma coisa. Quando você expulsa o demônio de uma pessoa crente, ali houve pecados desnecessários que precisam ser tratados. Portas abertas. Para um demônio entrar num crente, não é uma coisa normal, como se você expulsasse, como se ele fosse uma vítima, um coitadinho. Ele recebeu, mais foi dado, mais é requerido. Nós estamos numa dispensação superior, com superiores promessas. Então, é inconcebível que alguém que pode obedecer, desobedeça e não se arrependa, a ponto de um demônio ter acesso e entrada. Essa pessoa orientada pelo Espírito Santo, essa pessoa que recebeu a nova natureza, para que um demônio entre num crente, tem que haver tido desobediência desnecessária, contínua e sem arrependimento. Portanto, não é só uma questão de expulsar o demônio, é uma questão de orientar essa pessoa ao arrependimento, à santificação, à mudança de vida. Porque se o demônio entrou na vida de um crente, essa pessoa precisa rever que ela não está vivendo o Evangelho, que ela não está salva e que ela não está vivendo a vida que ela pode viver. Se é um novo convertido, está faltando orientação? Sim. Está faltando realmente que essa pessoa vigie? Sim. Então, tanto o novo convertido como um crente de muito tempo que for endemoniado, isto é seríssimo, que está faltando entendimento e obediência.
Não é uma coisa que você deve ver normal. Vamos expulsar o demônio dos crentes. O demônio está te lutando contra você, uma inveja, uma feitiçaria. Vem cá, vamos expulsar demônio de crente. Não existe isso. Expulsar demônio de crente é uma declaração de fracasso da igreja. Se o pastor achar normal ficar expulsando o demônio de crente, isso mostra que a igreja fracassou e de que realmente o demônio é maior. Expulsar demônio de um crente tem que ter uma orientação. Tem que ter realmente uma conversa e uma pregação sempre no púlpito, como nas igrejas sérias. Que a melhor maneira de vencer o diabo é andar em santidade. A melhor maneira de resistir ao diabo é compreender as obras da carne e renunciá-las. É se consagrar, é ter compromisso com Deus e vigilância. Porque o crente que pensa que é normal ficar expulsando demônio de crente, todo culto expulsando demônio de crente, como se os crentes fossem tudo umas vítimas fraquinhas, necessitadas do pastor ungido pôr a mão e expulsar demônio deles, isso é um absurdo. Agora, estou falando em relação à possessão. Estou falando em relação ao diabo entrar na vida do crente. Porque muitas vezes o diabo está lutando contra o crente, seja numa enfermidade, numa depressão. O diabo anda ao derredor de todos. Por isso Paulo pediu oração de uns pelos outros, intercessão. Então, orar expulsando ciladas, quebrando obras malignas e opressão. Porque existe 3 níveis. Existe a influência, opressão e possessão. O inimigo, ele tenta influenciar todos os crentes. Ele tentou o Senhor Jesus Cristo. De longe, tacando seus dardos inflamados, porque ao nosso redor estão os anjos. Mais de perto seria a opressão, onde ele pega pesado, o dia mal. Agora, a possessão é quando ele conseguiu uma brecha. Houve uma brecha, meus irmãos. Houve sim uma falta de vigilância, obediência e arrependimento. Por isso a pregação do arrependimento, da vigilância e das características das obras da carne. A igreja séria sempre estará tratando isso de maneira séria, porque uma igreja que orienta os seus membros não ficarão endemoniados, só se for algum sem vergonha no meio da igreja. Porque para o crente ficar envergonhado, ou ele não está ouvindo o evangelho genuíno, ou ele realmente está, meus amados irmãos, brincando com a palavra, como Ananias e Safira, como, Judas no meio dos 12 lá. Sempre tem alguém que não quer, mesmo sendo pregado o evangelho genuíno, na terra da retidão, o ímpio não quer saber, né? Ama mais as trevas do que a luz. Agora, só está ali por benefício, só está ali por resultado. Mas o crente sincero, pessoal, ele vai ser cuidado em todo o trajeto. Você viu aqui o texto. Então, quando você tem uma consagração que ela é sincera, Deus vai conseguir falar com você cada vez mais. Você não vai ficar desanimado, você vai até o fim. Deus vai te manter. Deus vai conseguir te manter em santificação progressiva, de glória em glória. O Senhor diz: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, alguém que é nascido de Deus, ele vai ser orientado, capacitado, protegido, guiado. Não quer dizer que eu e você não vamos errar, mas o Espírito Santo conseguirá nos mostrar isso e nos levar ao arrependimento. Não vamos ser confundidos nem envergonhados. Isaías 45:17, todas as eternidades. Portanto, um crente sincero, meus amados irmãos, quando ele é atacado na saúde, nas finanças, na família, o crente sincero, quando ele é atacado, ele consegue se agarrar a Deus, ele consegue crer na vitória, ele consegue perseverar crendo na vitória. E mesmo que o processo seja demorado, como Abraão, 25 anos, confessando que era pai de uma multidão, ou como Josué e Caleb, confessando que era realmente a terra prometida que eles iam chegar. Então essa capacidade de perseverança, essa capacidade de resiliência, essa capacidade, meus amados irmãos, de ser consolado no meio de tudo isso, é uma característica do sincero. Deus o consolará, pois deu o Consolador só para isto. Também, consolação, além de fortalecimento, santificação, ativar a fé. Meu Deus, como o Espírito Santo é precioso, é Deus em nós, nos ajudando
a devolver imagem, semelhança e domínio para a glória do Senhor. Portanto, você que está nessa série DNA de Deus, saiba que a nova aliança com a presença do Espírito Santo e a nova natureza não é pouca coisa. Deus não nos deixou órfãos nessa terra, nem vulneráveis ao mal, nem incapazes de prevalecer, mas muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que nos guiaria em triunfo sempre, que tudo nós podemos obedecer e viver dentro da vontade de Deus, naquele que nos fortalece. Por isso, a vida do cristão tem que ser uma vida de testemunho, santificação. Olha, o teu testemunho é a coisa mais santa. A alma das pessoas que estão à tua volta é a coisa mais santa. Impactá-las para o bem, ser eficiente no evangelismo, ser eficiente na batalha espiritual, tomando toda a armadura do Espírito e resistindo de fato, dando realmente um espetáculo para anjos e demônios do que é o Espírito Santo na sua vida. Então não tem por que nós vivermos uma vida espiritual anêmica, cheia de dúvidas, medos, e não vamos gerar gatinhos assustados. Não vamos gerar uma raça de crentes desconsolados, assustados, acuados e envergonhados, fracassados, medrosos, tímidos, mundanos, cheios de desculpa para o pecado, buscando consolação no Egito, no mundanismo, vibrando com os ídolos. Sabe, isto é uma safra de pecadores, uma safra de mornos. Não, a árvore boa vai dar bons frutos, e Jesus não semeu trigo para colher joio. Certamente você e eu que estamos ouvindo essa palavra, espera-se que a terra que recebe chuva produza bons frutos. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, a graça e o favor, os anjos trabalhando por nós. Temos o sim e o amém de Deus, o sacrifício de Cristo em nosso favor, os irmãos orando uns pelos outros, o Evangelho sendo pregado todo dia para que nós venhamos a estar sempre alinhando o nosso coração, guardando a palavra em nosso coração, meditando de dia e de noite, como o pastor Iclá falou ontem no culto. Por isso, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui juntos, rumo ao céu, não rumo ao inferno, rumo ao progresso, não um retrocesso, não é andar para trás, não é andar em círculos. Nós não somos vítimas do demônio, nós não recebemos um espírito fraco, mas Cristo em nós é forte. Portanto, o crente não tem que fazer quebra de maldição, crente não precisa que alguém expulse o demônio dele, crente não precisa de alguém que revele que estão fazendo feitiçaria, bruxaria, porque isso não funcionará contra o cristão sincero, tem que ser desconcertado. Para o feitiço pegar, para o mal entrar, tem que ter brecha. Então, vamos tratar a questão da brecha. Em vez de ficar expulsando demônio dos crentes, vamos explicar o que é brecha, vamos explicar como mantê-lo fora. Porque mais importante do que espantar demônio, ficar espantando demônio, volta mais 7. O crente entra na igreja, espanta demônio, sai da igreja, vem mais 7. Se ministério de ficar espantando o demônio, Deus não nos ungiu para ficar espantando o demônio, mas para mantê-lo fora. Porque se você ficar todo culto espantando o demônio na vida do crente, ou o crente é sem vergonha, ou a igreja não está pregando como mantê-lo fora. Porque o diabo saiu para nunca mais entrar, e o Espírito Santo entrou para nunca mais ser extinto. Não podemos jamais achar normal essas coisas. É verdade que estamos numa batalha contínua contra o demônio? Sim, passo a passo. Agora, ficar espantando irresponsavelmente demônios como se fosse uma coisa normal na vida de crentes que podiam ser vitoriosos, isto é um disparate, um absurdo. Portanto, você que está aqui comigo, que sabe que recebemos uma nova natureza para vivermos em santidade e justiça, para andarmos dando bom testemunho, uma safra de crentes da mais alta confiança do Senhor, amigos de Deus,
Porque, meus queridos e amados irmãos, ajudar uns aos outros nas batalhas espirituais, sim, intercessão, jejum, imposição de mãos, unção com óleo, vamos nos ajudar. Muitas vezes somos atacados, com certeza. Ninguém é super-herói, nós estamos aprendendo juntos. Não é errado nós nos ajudarmos nessas batalhas contínuas contra o inimigo. Agora, a possessão, ela tem que ser tratada como algo desnecessário, absurdo. Não podemos estar expulsando demônios de crentes como se isso fosse algo do nosso ministério. Isso é um fracasso ministerial. Se a maioria dos crentes na igreja estão caindo possessos por demônios, você tem um povo endemoniado, você tem uma igreja que está indo para o inferno. Você tem um povo sem entendimento, você está pior que os ímpios, porque os ímpios podem chegar num culto como esse e falar assim, olha, eu estou com Deus, eu tenho Deus no meu coração, e essa igreja aí só fala de demônio, só demônio, gente que fala que é de Deus, só fica caindo endemoniado. Esse povo está pior que eu, porque eles vivem nas igrejas e o demônio, porque o demônio está furioso, pastor, ore por mim, porque o demônio, porque o Satanás, porque olha, pastor, porque o diabo está furioso, o diabo se levantou de uma maneira, pastor. Ué, se o trabalho do diabo se levantar, tentar, é o verbo tentar, já diz, tentar significa tentativa, mas Deus nos deu poder para resistir, renunciar, através da obediência, meus irmãos, pela graça. Por isso, se temos o DNA de Deus, nós não vemos Jesus tendo este medo, essa fobia ou essa fraqueza. Jesus diz que quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores, João 14:12. Deus não nos deu um espírito menor do que aquele que estava em Cristo. Nós não estamos aqui lutando contra o demônio em desvantagem. Sim, na carne nós somos um pouco menor que os anjos, mas no espírito nós somos colocados bem acima de principados e potestades. Portanto, nós temos toda, plena, total condição de vencer, prevalecer, receber instruções, receber ajuda, receber livramento e condição de ajudar outros também. Porque uma pessoa que está caindo endemoniada vai impor a mão sobre quem? Vai orar por quem? Uma pessoa que está à volta e meia, sabe, nós vemos isso nos discípulos antes de receberem o Espírito lá em Pentecostes, que volta e meia eles estavam influenciados por demônios. O próprio Pedro. Mas depois que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, não se fala de nenhum deles tendo que expulsar demônio. Pedro certamente ficou influenciado ali, onde Paulo teve que chamar a atenção, que ele estava acreditando nos judaizantes, estava sim influenciado. Muitas vezes precisamos ouvir a palavra de Deus para recalibrar a nossa ideia, pensamentos, doutrinas, sim. Muitas vezes acabamos não percebendo que o inimigo está agindo na vida sentimental, agindo na família, em alguma área. Por quê? Por falta de entendimento, por falta de vigilância, ou por falta de vergonha na cara. Mas nunca se viu na igreja primitiva Paulo expulsando demônio de Pedro, Pedro expulsando demônio de Tiago. Isso não existe. Expulsar demônio de crente verdadeiro deveria ser um absurdo da mais alta, sabe, relevância e realmente meditação. Quando a pessoa cai endemoniada, ela tem que ser orientada. Peraí, isso não é normal. Ei, você está indo para o inferno, um demônio entrou na sua vida. Reveja a sua vida, compare com a Bíblia, busque mais. Que coisa você tem que renunciar? Vamos ver, isso é seríssimo. Isto é eternidade em jogo. Não pode ser assim, o demônio te pegou, eu expulsei agora, está tudo bem. Não, ei, isso é o caos total. Expulsar demônio de um crente, você dizer, ei, escute, aonde foi que o Espírito Santo não conseguiu falar com você? Quantos sinais vermelhos você passou para você cair endemoniado numa igreja? Olha, isso realmente não pode. Algumas igrejas acho que precisam de ter crentes endemoniados para ter o espetáculo ali, de ficar espantando o demônio na frente dos outros, mostrando poder. Parece que algumas igrejas vivem desse pecado, né? Peque para que você venha aqui e eu espante o demônio e a igreja veja que a igreja tem poder, né? A Bíblia fala que os pastores viveriam e se alimentariam do pecado do povo.
Eu acho que é importante manter o povo imaturo, mundano, meia boca, para chegar ali e espantar até o próximo culto. Então assim ficam dependentes da mão do pastor e a igreja fica poderosa e o cair do crente como algo normal para o próximo culto espantar novamente. Irmãos, que isso não seja a safra que nós estamos gerando. Vamos gerar pessoas que expulsam demônios, não pessoas que precisam que expulse o demônio delas. Você poderá confiar num crente que precisa expulsar o demônio dele para depois ele te ajudar? Não tem como, meus irmãos. Que Deus nos ajude a estar de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo.